Olá, boa noite. Eu sou William Galvão e começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 20 de abril. Ministro Alexandre de Moraes dá 48 horas para a Polícia Federal ouvir ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Gonçalves Dias, sobre os vídeos da área interna do Palácio do Planalto durante os atos de 8 de janeiro. Esse é um dos destaques de hoje e você acompanha também nesta edição. O plenário virtual do STF já tem maioria de votos para tornar réus os 100 primeiros denunciados pelos atos antidemocráticos. Supremo julga a ação que questiona a correção dos valores das contas do FGTS dos trabalhadores. E ainda, Superior Tribunal de Justiça mantém a suspensão de repasse de royalties do petróleo a municípios do Rio de Janeiro. O Supremo Tribunal Federal começou a julgar uma ação que questiona a correção dos valores das contas do FGTS dos trabalhadores. Os detalhes na reportagem de Marta Ferreira. A discussão chegou ao Supremo em 2014 por meio de uma ação proposta pelo Partido Solidariedade, contestando dispositivos das leis que impõem a correção monetária dos depósitos nas contas do FGTS pela taxa referencial, a TR. O partido alega que a TR sofreu uma defasagem nos últimos anos e não acompanha a variação da inflação, prejudicando assim o trabalhador. Por isso, Solidariedade entende que a TR não deveria ser usada como índice de correção monetária. Alega ofensa ao direito de propriedade, ao direito social, ao fundo e ao princípio da moralidade administrativa. Na prática, o plenário vai decidir se o modelo atual de correção é constitucional ou não. O relator da ação é o ministro Luiz Roberto Barroso. Em 2019, ele determinou a suspensão da tramitação de todos os processos que discutem a correção das contas do FGTS, até a decisão final do Supremo Tribunal Federal. O processo começou a ser julgado em plenário nesta quinta-feira. O advogado do partido lembrou que o FGTS foi criado em 1966 para proteger os empregados demitidos sem justa causa e é uma propriedade do trabalhador, que vem tendo prejuízos por conta desse modelo de correção. Basta ver, com dados concretos, que desde 1999 a março de 2023, enquanto a TR acumulou 45%, o IPCA foi mais de 350%. O INPC foi mais de 350%. Com todas as venhas, não há como se defender que durante esse período houve respeito ao núcleo essencial do direito de FGTS, desse direito de titularidade do trabalhador. Erra a AGU e o Bacen a sustentar que com a Lei 13.446 de 2017 teria havido a perda de objeto da ação. De fato, essa lei de 2017, a partir dessa lei de 2017, houve um aumento da rentabilidade do fundo, consequentemente, maior distribuição em prol dos trabalhadores. Mas, conforme bem lembrado pela própria doutora PGR nos autos, peça 389, ali, naqueles dispositivos, não há uma proteção necessária à correção monetária. Não se estabelece ali necessariamente que com aquela distribuição maior, os valores, pelo menos, serão salvaguardados pelos efeitos corrosivos da inflação. Já o advogado-geral da União defendeu a extinção da ação porque houve alteração posterior da legislação. Também destacou os impactos caso o STF julgue favorável o pedido feito pelo partido. Agora quero destacar um aspecto muito pouco lembrado neste caso, que é o impacto na empregabilidade. Aqui é preciso que seja considerado que qualquer mudança do índice de atualização monetária também impactaria no custo da empregabilidade, já que a multa rescisória da demissão sem justa causa, atualmente na ordem de 40%, ela é paga exatamente em cima do saldo das contas individuais. Trata-se aqui do custo Brasil, excelências. Custo esse que não será assimilado apenas pelo Estado, tal como a remuneração das contas em razão dos expurgos dos chamados planos econômicos. Essa conta, por certa, também atingirá todo o setor produtivo brasileiro. A sessão plenária terminou agora há pouco aqui no STF. Repórter Marta Ferreira acompanhou o julgamento, traz mais informações ao vivo para a gente. Marta, boa noite.
Boa noite, William. Boa noite a todos. Na sequência da sessão, o relator desse processo, o ministro Luiz Roberto Barroso, apresentou o voto dele. Ele começou destacando que o FGTS é uma poupança do trabalhador para que ele possa ter uma certa tranquilidade quando for demitido sem justa causa ou na aposentadoria. O pedido da AGU para extinção da ação, ele foi negado pelo relator, que é o ministro Luiz Roberto Barroso. Já quanto ao pedido do Solidariedade, o ministro relator atendeu em parte o pedido para determinar que o FGTS não pode ter uma correção menor do que o da caderneta de poupança. Só que essa decisão, ela não é retroativa, ela só passará a valer depois da publicação da decisão do Supremo Tribunal Federal. Quanto a questões passadas, ele falou que essas perdas elas devem ser equacionadas com o Legislativo ou negociadas com o governo federal. O ministro André Mendonça acompanhou o voto do relator, depois o julgamento foi suspenso e só vai ser retomado na próxima quinta-feira. Por quê? Porque na quarta-feira que vem vai ser retomado o julgamento que foi que foi interrompido ontem, que trata do piso do agente comunitário de saúde. Esse vai ser retomado na próxima quarta-feira e esse de hoje do FGTS na próxima quinta-feira. William. Obrigado pelas informações, Marta. O plenário virtual do Supremo já formou maioria para tornar réus os 100 primeiros denunciados pelos atos antidemocráticos. O julgamento está previsto para terminar na próxima segunda-feira, dia 24. Quem tem os detalhes é a repórter Carolina Chaves. Em sessão virtual, os 5 primeiros ministros a votar foram Dias Toffoli, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes e Luiz Roberto Barroso. Eles concordaram com o relator para que os 100 primeiros denunciados pela PGR, que estão presos, deixem de ser investigados e passem a ser réus nos 2 inquéritos que apuram as responsabilidades pelos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro, contra os prédios do Palácio do Planalto, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal. Ao votar, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que são inconstitucionais as condutas e manifestações que tenham a nítida finalidade de controlar ou mesmo aniquilar a força do pensamento crítico, indispensável ao regime democrático, quanto àquelas que pretendam destruí-lo juntamente com suas instituições republicanas, pregando a violência, o arbítrio, o desrespeito à separação de poderes e aos direitos fundamentais. Estão sendo analisadas as 100 primeiras denúncias das 1.390 apresentadas pela Procuradoria-Geral da República. As acusações devem ser apreciadas com prioridade. A conduta de cada um está sendo analisada individualmente. Caso o resultado final do plenário virtual seja por aceitar as denúncias, aí começa outra fase do processo, com a apresentação de mais provas e oitivas de testemunhas. Depois disso é que o Supremo vai julgar se há culpados ou inocentes. Os réus vão responder por crimes como associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, deterioração de patrimônio tombado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra patrimônio público. E o ministro Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal ouça o general da Reserva, Gonçalves Dias, no prazo de 48 horas. Novas imagens do dia 8 de janeiro mostram o ex-ministro de Gabinete de Segurança Institucional entre as pessoas que participaram dos atos antidemocráticos no Palácio do Planalto. As informações com o repórter Renato Rosa. Para o ministro Alexandre de Moraes, as imagens veiculadas pela imprensa são gravíssimas e indicam atuação incompetente das autoridades responsáveis pela segurança interna do Palácio do Planalto, inclusive com a ilícita e conivente omissão de diversos agentes do Gabinete de Segurança Institucional. As imagens divulgadas primeiro pela CNN mostram o então ministro do GSI, Gonçalves Dias, e servidores do ministério entre os manifestantes do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. Alexandre de Moraes determinou que a Polícia Federal ouça o ex-ministro em até 48 horas, como também deve identificar todos os militares que aparecem nas imagens, conforme já havia determinado no dia 27 de fevereiro. Caso esses militares ainda não tenham sido ouvidos,
Os depoimentos devem ser realizados também em 48 horas. Na mesma decisão, Alexandre de Moraes determinou a intimação pessoal e imediata do ministro interino do GSI, Ricardo Capelli, para identificar no prazo de 24 horas todos os servidores civis e militares que aparecem nas imagens e quais as providências tomadas. A Polícia Federal deve ouvir ainda os militares do Batalhão da Guarda Presidencial que estavam no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. O ministro da Defesa e o comandante do Exército deverão encaminhar cópias integrais, inclusive dos documentos sigilosos, de todos os procedimentos administrativos e criminais que estão em andamento sobre os atos antidemocráticos. A Justiça Federal do Espírito Santo deu 24 horas para a Telegram repassar dados de grupos e de pessoas suspeitas de planejar ataques a escolas sob pena de suspensão do serviço no Brasil. O pedido foi feito pela Polícia Federal, que alegou que a plataforma estaria se recusando a enviar as informações que ajudariam na identificação desses grupos. A seguir, STJ mantém a suspensão de repasse de royalties do petróleo a municípios do Rio de Janeiro. Voltamos em instantes. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral absolveram na sessão plenária desta quinta-feira o ex-presidente Jair Bolsonaro de uma acusação de prática de discurso de ódio após republicar postagens de apoiadores. O conteúdo repostado por Bolsonaro usava o termo Cuscuz Clã para criticar a fala do então candidato Lula, que havia comparado o ato de Bolsonaro no dia 7 de setembro a reuniões do grupo supremacista branco Ku Klux Klan. O relator foi o ministro Carlos Orbach, que considerou que a afirmação foi uma resposta satírica e, por isso, não pode ser considerada discurso de ódio. Antes de veicular preconceito, a postagem veicula, de fato, uma resposta satírica à manifestação de candidato adversário. Por essas razões, senhor presidente, meu voto julga improcedentes os pedidos formulados na representação. Na mesma sessão, o plenário condenou republicanos por fraude à cota de gênero nas eleições de 2020 em Blumenau, Santa Catarina. Duas candidatas foram consideradas fictícias porque não realizaram atos de campanha e não pediram votos. Com isso, fica mantida a decisão do TRE catarinense, que determinou o recálculo do coeficiente eleitoral e a perda do mandato do vereador do Republicanos que havia sido eleito. O relator foi o ministro Benedito Gonçalves. Embora tenha sido produzido material de campanha para Josiane, nos meus moldes produzido para a candidata Juliana, com fotografias acostadas, não houve demonstração da realização de qualquer ato de campanha, seja de redes sociais ou mesmo por mensagem do WhatsApp. O Superior Tribunal de Justiça manteve a suspensão de repasses de royalties do petróleo a municípios do Rio de Janeiro. Mais informações com Jéssica Castro. A Corte Especial manteve a decisão da presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, que suspendeu os efeitos da tutela de urgência concedida para garantir aos municípios fluminenses de São Gonçalo, Magé e Guapimirim o recebimento de royalties do petróleo, devido à sentença que determinou a inclusão dos três na zona de produção principal do Rio de Janeiro. A suspensão vale até o trânsito em julgado da ação ordinária proposta pelos 3 municípios contra a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, com o objetivo de serem incluídos na zona de produção petrolífera. Para a Corte Especial do STJ, ao incluir os municípios como beneficiários da divisão dos royalties, a sentença impôs aos municípios do Rio de Janeiro e de Niterói uma perda financeira relevante que pode comprometer o planejamento orçamentário. A ministra Maria Tereza de Assis Moura apontou que, conforme comprovado nos autos, a sentença tem o potencial de causar grave lesão à ordem e à economia de Niterói e da capital fluminense, porque interferiu de maneira repentina na organização de políticas públicas. Segundo a presidente do STJ, ao mesmo tempo em que a suspensão do repasse não tem o potencial de prejudicar as atividades dos municípios que entraram com a ação, há dúvidas sobre a capacidade dos 3 entes
de restituírem os valores que receberem, em caso de reforma da sentença em segundo grau ou nas cortes superiores, inclusive em razão da condição de pobreza alegada por eles. O Ministério Público Federal abriu inquérito para apurar a falta de uso do nome social, orientação sexual e identidade de gênero no Cadastro Único no Acre. Pedro Canguçu traz as informações. No ano passado, o Ministério da Cidadania informou ao Ministério Público que seria impossível, naquele momento, realizar alterações no CAD único, por se tratar de informações que dizem respeito à intimidade das pessoas e que as mudanças no formulário demandariam modificações tecnológicas e debates internos. No inquérito, o MPF afirma que o direito fundamental à igualdade e o próprio valor da dignidade humana estão previstos na Constituição Federal e impõe respeito às diversas formas de existência. Cita ainda o decreto de 2016, que determina o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de mulheres e homens transexuais e travestis e no âmbito da administração pública federal. Até o momento, as informações citadas pelo Ministério da Cidadania não foram incluídas, o que traz prejuízo para a população LGBTQIA+. O MPF vai analisar as medidas cabíveis para o caso. No próximo bloco, STF acionado contra a lei estadual que obriga planos de saúde a cobrir exames pedidos por nutricionistas. Voltamos já. A Confederação das Empresas de Seguros questiona no STF uma lei do Rio Grande do Norte que obriga os planos de saúde a cobrirem exames pedidos por nutricionistas. Quem tem os detalhes é a repórter Viviane Novaes. A Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização alegou que o Rio Grande do Norte não tem competência para legislar sobre seguros e que isso cabe apenas à União. Afirmou também que os planos de saúde seguem a mesma lógica dos seguros, segundo a jurisprudência do STF. Outro argumento é que a lei estadual, que obriga os planos de saúde a cobrir exames pedidos por nutricionistas, cria uma disparidade nas obrigações das operadoras que atuam em todo o país e viola os princípios da isonomia e da livre iniciativa. A Confederação pede que o Supremo suspenda a norma de forma cautelar e que, no mérito, a Corte declare a inconstitucionalidade da lei. O relator é o ministro. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a condenação da União e da FUNAI ao pagamento de danos morais coletivos por violações de direitos do povo indígena Avacanoeiro de Tocantins. Repórter Madalene Machado tem mais informações. A ação movida pelo Ministério Público Federal busca reparar a dívida histórica do Estado brasileiro com a comunidade Avacanoeiro, além de assegurar meios de sobrevivência até que os remanescentes do grupo sejam reinstalados em seu território tradicional. Esses indígenas têm sido alvo de captura, deslocamentos forçados e dizimação, entre outras violências. A União e a FUNAI já haviam sido condenadas em primeira instância, mas recorreram da sentença. O MPF também recorreu, pedindo que o valor da indenização estabelecida pelo Judiciário não ficasse vinculado à aquisição de novas terras e pudesse ser livremente utilizado pela etnia. O tribunal rejeitou o recurso das rés e acatou o do MPF, mantendo a condenação e fixando em 2.000 salários mínimos o valor da indenização. A primeira vara federal de Roraima determinou que a União devolva os corpos de 4 indígenas Yanomami que foram sepultados em Boa Vista em decorrência da pandemia de Covid-19. Ana Paula Souza tem os detalhes. A ação foi proposta pelo MPF para assegurar aos indígenas a realização dos rituais de luto em respeito à sua cultura. O juiz federal Felipe Bousada aceitou o argumento de que a manutenção dos restos mortais em cemitério viola o direito fundamental de luto dos povos indígenas. O magistrado determinou que a União realize a exumação e o translado dos corpos para suas comunidades de origem, respeitando as medidas de biossegurança do Departamento de Vigilância Sanitária de Boa Vista e também do Instituto Médico Legal. Os corpos serão sepultados em suas cidades de origem, seguindo tradições Yanomamis. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça prorrogou por 1 ano o afastamento de desembargador e de assessor técnico do Tribunal de Justiça de Tocantins.
Mais informações com o repórter Rafael Porfírio. A decisão foi tomada no curso de ação penal contra o desembargador Ronaldo Eurípides de Souza e do assessor Luso Aurélio Souza Soares. A medida de afastamento de ambos, imposta pela primeira vez ainda na fase investigativa do caso, havia sido renovada até 27 de abril de 2023, em decisões referendadas pela Corte Especial. Com o oferecimento da denúncia, o órgão julgador reafirmou a pertinência dos motivos que levaram à suspensão do exercício das funções públicas, com base em provas que indicam a suposta prática de corrupção ativa e passiva, além de lavagem de dinheiro, envolvendo quantias incompatíveis com os rendimentos dos investigados. De acordo com o relator, ministro Og Fernandes, as razões que autorizaram o afastamento inicial continuam válidas. O ministro destacou que vários fatos foram agregados no decorrer do processo, tornando mais claros os indícios de ocorrência dos delitos imputados aos investigados, relacionados à venda de decisões judiciais, e reforçando a necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução penal. Agora a gente fala sobre mais uma iniciativa do Judiciário de Mato Grosso para combater a violência doméstica. Profissionais que atuam na rede de enfrentamento a esse tipo de crime passaram por nova capacitação. Acompanhe na reportagem de Loriane Vilar. O Grupo Reflexivo para Homens Autores de Violência Doméstica e Familiar traz a oportunidade de aprofundar as discussões e contribuir para o enfrentamento à violência de gênero, um fenômeno social que exige estratégias para ser superado. Nesse sentido, o palestrante especialista no assunto trouxe conhecimentos específicos. Nós publicamos recentemente 3 livros nessa área com a Academia Judicial de Santa Catarina, então a gente está divulgando esse material que desenvolve aspectos teóricos, experiências, mapeamento, recomendações e fluxograma de como devem ser esses grupos. Então a proposta é que se amplie as ações, mas não ingenuamente, e sim de uma forma sustentável e consolidada diante da rede e das necessidades locais daqui do Estado. A capacitação no formato híbrido é promovida pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica do Judiciário de Mato Grosso, a CEMulher. Durante 3 dias, servidores, psicólogos, assistentes sociais, policiais e outros profissionais da rede de enfrentamento no Estado vão trocar experiências. A ideia é que do encontro saiam propostas para atuação em conjunto ao enfrentamento a esse tipo de crime. Para que essa vítima, essa mulher que foi vítima de uma agressão, possa ser melhor atendida, e também esse homem que foi autor de uma agressão também possa ser atendido. Não ele como uma vítima, mas ele como alguém que precisa também de entender o seu papel e ser responsabilizado por aquele ato que ele cometeu, mas ele entendendo por que ele fez aquilo, de onde aquilo surgiu, para que ele possa mudar. O caminho tem que ser constante, isso como política pública, como investimento público, como necessidade, a quebra de paradigma e melhorar a sociedade aí a médio, curto e longo prazo. Não há outra forma se a gente não capacitar nossos servidores, aqueles que trabalham. E uma última notícia. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, negou pedidos de liberdade provisória do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Segundo o ministro, a manutenção da prisão preventiva se justifica por atos e fatos ocorridos depois da decretação da prisão, como depoimentos de testemunhas e apreensão de documentos que apontam fortes indícios da participação do ex-secretário na elaboração de uma suposta minuta golpista e em uma operação da Polícia Rodoviária Federal que visava impedir a participação popular no segundo turno das eleições do ano passado. O ministro também apontou a omissão de Anderson Torres quanto à manutenção do acampamento em frente ao quartel-general em Brasília. Essa edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma boa noite para você.